Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Mão, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre Power Automate e você customizando a sua lista do SharePoint, a sua visualização para ela disparar um fluxo direto da lista mesmo. Tem um código que a gente vai usar como pronto, eu vou mostrar para vocês. Vou deixar também na descrição para você conseguir acessar esse código e reutilizar ele. E basicamente qual que é a ideia? Aqui vocês estão vendo minha tela e basicamente a gente tem uma lista do SharePoint padrão, onde a gente tem uma lista com cadastro de terceiros, cadastro de clientes ou qualquer outra coisa. E basicamente dentro dessa lista a gente quer que ele possa mover para o próximo estágio. Então a gente quer que ele clique para mover para o próximo estágio, ele chame um fluxo do Power Automate sem gastar a questão de licença premium. Então eu quero usar somente a licença gratuita da própria Microsoft, do próprio Power Automate, e basicamente ter essas ações conectadas direto na lista. Então como que eu faço para customizar essa visualização aqui? E com base em um valor da coluna. Nesse caso estou usando a coluna status que eu criei para esse vídeo como a coluna modelo para a gente fazer essa combinação de validação, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do YouTube, se conecte comigo no LinkedIn, siga lá no Instagram, também no Twitter, estou postando bastante conteúdo, siga também no LinkedIn, estou postando bastante conteúdo de Power Platform e a ideia é ajudar vocês com essas tecnologias, como que você pode melhorar o seu dia a dia, o dia a dia da sua empresa também com essas pequenas ações. Então se você tem alguma sugestão de vídeo também, de tutorial de como que você acha que deve fazer, ou se está com alguma dúvida, entre em contato, manda sua mensagem lá no Instagram, ou poste também aqui nos comentários dos vídeos do YouTube também, tá bom? Então, basicamente, vamos lá para o nosso vídeo. A gente tem a nossa lista do SharePoint e basicamente o que acontece? Para você fazer essa condição, essa formatação em uma determinada coluna, você pode usar uma coluna de texto simples. Então, basicamente, essa coluna Workflow que eu criei é uma coluna de texto simples, eu não tenho firula nela, não tem ação, não tem nada. Ela é simplesmente uma coluna de texto simples. Qual que é a outra diferença? Quando eu clico nessa setinha aqui, ó, dentro da coluna, basicamente você consegue ver as configurações da coluna. Dentro de configurações da coluna, você tem uma opção que é formatar essa coluna. Para que serve isso? Basicamente a Microsoft lançou essa atualização com a ideia de usar JSON. JSON é uma estrutura de dados que você consegue combinar propriedades e valores, e com base nesses valores o seu sistema ou o sistema que foi desenvolvido, nesse caso o SharePoint, ele vai reconhecer esses valores e vai transformar os valores em uma determinada ação, uma combinação de alguma coisa. Então basicamente o JSON, nesse caso da formatação, ele formata a visualização, ele melhora a qualidade, ele coloca uma cor, coloca ícone e tudo mais. Como que eu sei como usar esse JSON, qual que é a estrutura, como combinar isso? Basicamente aqui tem uma documentação, tem um Leia Mais. E dentro desse Leia Mais, eu vou deixar o link também na descrição para você acessar. Mas basicamente o que ele está falando aqui? Ele está mostrando como que você pode formatar. Então aqui, por exemplo, você pode formatar colocando uma caixinha de e-mail e a pessoa clica e já manda direto um e-mail para a pessoa, ou abre o Outlook, né, para mandar e-mail. Fazer um cálculo com base no esforço do dia de trabalho, ou mostrar uma cor diferente para cada status. Então tem vários tipos de coisas que você pode fazer usando JSON Formatting, e é basicamente uma customização que você vai usar. Tem a documentação da Microsoft completa, aqui vários exemplos. Aqui, por exemplo, no canto, você pode aplicar uma condição ao seu formato, né? Formatar com base em dados de datas, né? Criar ações que são possíveis de ser clicadas, simples datas, visualizações de data, campos com múltiplos valores, outras coisas que você consegue fazer. Então tem muito exemplo da própria documentação da Microsoft que é só copiar e colar e trocar os nomes das colunas. Então, basicamente, o que eu tenho aqui dentro da minha coluna, dentro do meu JSON? Você não precisa entender muito o JSON, mas o que eu fiz? Eu criei uma coluna chamada status. Então
eu tenho uma coluna status que tem choice 1, choice 2, poderia ser, os exemplos ali, poderia ser em progresso, pendente, aprovado, reprovado, completo, alguma coisa assim. Então você poderia ter os seus valores ali. Basicamente o meu JSON, então, tem duas colunas principais. A coluna de workflow, que é uma coluna simples, e a coluna de status, que é a que eu quero comparar com base no meu valor. O que eu estou fazendo aqui, ó, é a primeira coisa de customização dentro dessa coluna de workflow é se o status atual, isso aqui você passa o nome interno do seu campo. Então, se você criou status, espaço, alguma coisa, eu recomendo você ir lá na configuração da lista e pegar o nome interno. Como que eu faço isso, Renato? Basicamente, deixa eu abrir, copiar e abrir aqui de novo, essa mesma site. Basicamente, você pode ir dentro das configurações, configurações da lista, e dentro aqui você pode procurar, por exemplo, workflow. Dentro da coluna workflow, por exemplo, vamos supor que eu criei com espaço, com caracteres especiais, que não é a melhor coisa quando você está trabalhando com Power Automate, com SharePoint, perdão, porque ele vai dar problema. Na última propriedade da sua URL, você vai encontrar qual que é o nome interno do campo. Então, depois do field igual, você vai encontrar qual que é o nome. Pode ter caracteres especiais aqui, mas vai depender de como você criou a coluna. É só copiar esse nome interno aqui e colar nesse valor aqui da coluna. Então, basicamente, estou usando o cifrão para conectar a minha coluna com o nome interno dela, beleza? O cifrão é padrão, o cifrão você não remove. E eu faço uma condição aqui, se o status é igual a choice 2. Nesse caso, poderia ser igual a aprovado. Se for aprovado, coloca uma cor verde. Se não, você coloca um azul. Então, se eu quiser customizar, passar blue, por exemplo, red ou alguma coisa diferente, você pode customizar. Ou você pode usar essas hashtags, que são customizações das cores também. Então, é uma outra possibilidade que você pode também utilizar. Então, eu estou passando a cor com base no status. Se for choice 2, ele vai ficar verde, porque é como se tivesse completo o meu fluxo. Se for qualquer outro status, eu vou mostrar azul. Então, basicamente, eu estou criando condição dentro da minha formatação. Que mais? Ele tem um elemento chamado flow. Então, ele está passando o ícone para adicionar o flow aqui, ó. O íconezinho do flow, do Power Automate, no caso. Então, já tem esse ícone padrão da Microsoft. Você não tem que importar imagem, não tem que fazer nada. É simplesmente copiar e colar isso aqui. E outra coisa que eu faço dentro da minha condição. Basicamente, a minha ideia é que quando eu passar o mouse em cima de um status que já foi completo, eu não quero que ele clique. Eu não quero que ele fique clicando, porque não vai ser boa experiência se ele conseguir mandar para o próximo estágio, sendo que alguma coisa já está completa. Não faz sentido eu mandar para o próximo estágio e fazer a validação dentro do fluxo. Porque você vai gastar a execução a todo o seu fluxo. E fluxo tem limitação por licença. Então não é legal você fazer essa condição direto no fluxo para um botão clicável. Então o que eu estou fazendo? Se o status for diferente, eu acabo desabilitando essas condições. Então que você pode ver que eu criei duas colunas. Uma que eu mostro e uma que eu não mostro, dependendo do status. Então, dependendo do status, eu acabo escondendo uma e acabo tirando a ação da outra. Basicamente, nessa aqui, por exemplo, ó, se o status está diferente deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma propriedade aqui, basicamente essa display aqui. Se o status for igual a choice 2, nesse caso pode ser concluído, basicamente eu estou escondendo essa primeira opção, porque essa primeira opção é uma coluna, uma linha, uma ação que ele vai clicar e vai chamar um fluxo. E aqui eu passo qual que é o identificador no meu fluxo. E a gente vai ver como vai pegar isso ainda. Mas basicamente aqui eu passo como pegar como executar o fluxo. Então aqui eu estou falando para ele, executa o fluxo. Só que se já tiver completo, não faz sentido ele executar. Então basicamente eu estou escondendo quando for igual a choice 2, que é o aprovado,
eu estou desabilitando aquele botão. A mesma condição para a segunda coluna, só que qual que é a diferença? Aqui, se o status for aprovado, choice 2 nesse caso, eu estou mostrando. Caso contrário, eu escondo isso aqui. Porque ao invés de ser uma execução, aqui ó, aqui a gente chama um execute flow. E aqui a gente mostra o default click, que é basicamente mostra o detalhe, mostra o painel do próprio SharePoint. Então aqui ó, quando eu clico, ele abre o próprio painel do SharePoint. Quando eu clico nesse aqui, ele abre o fluxo, o painel do fluxo. Então você pode ver que ele está abrindo o fluxo, ele está fazendo o carregamento do fluxo aqui, justamente porque uma ação ele está escondendo dependendo do status. O que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar esse código para vocês disponibilizado, então é só copiar e colar aqui, trocar, ao invés de status, coloca o nome da sua coluna interno e troca o choice 2 também para os seus valores corretos. Outra coisa, eu estou passando qual que é o texto aqui que eu quero. Então você pode ver que eu tenho o texto completed e move to the next stage. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é trocando esse texto. Então nesse caso você poderia colocar mover para o próximo estágio ou etapa. Faz mais sentido. Então, mover para a próxima etapa. Vou copiar essa mesma. Vou colocar completo. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa opção e vou colar aqui também. Na hora que eu dei um salvar, você pode ver que ele já automaticamente mostrou ali o valor da minha coluna. Ficou muito grande, mas eu posso diminuir também a coluna aqui, aumentar o parâmetro dela. Mas você pode ver que já alterou o texto. Então, super simples, ele já resolve esse meu problema. Agora, Renato, como que eu crio um fluxo para conectar, então, essa lista? Basicamente, o que você pode fazer é criar um fluxo no seu ambiente, independente se é um ambiente de desenvolvimento, se é um ambiente default, que é o padrão, né? Se você tem outros ambientes que você quer trabalhar, é por isso que eu vou te mostrar um jeito que fica mais fácil e que garante que vai exibir o seu fluxo na hora que o seu usuário está clicando no SharePoint. Porque por padrão, quando você passa só o identificador do fluxo dentro do JSON Formatting, ele só vai ler se tiver no ambiente padrão. Se não tiver no ambiente padrão, no meu caso, tem um ambiente só para desenvolvimento. Tem um ambiente padrão e tem um ambiente que eu uso só para desenvolvimento. Então, se eu usasse o mesmo identificador, ele não ia encontrar. Ele não abre, ele fica a telinha lá carregando e não acontece nada. Então, o que você vai fazer aqui? Você pode criar um novo fluxo. Então, vou clicar aqui para criar um novo fluxo. Vou dar um pular aqui, porque fica mais fácil. Sempre recomendo você pular, que fica mais fácil de você encontrar. Vou selecionar uma ação do SharePoint. E aqui eu tenho a opção de quando o item é selecionado. Está em inglês aqui, mas não tem problema. Quando o item é selecionado. Então, basicamente, quando um item é selecionado, na minha lista, eu quero que ele vá lá e traga essas opções para mim. Então, execute esse fluxo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou achar o meu fluxo aqui. Deixa eu copiar esse texto aqui. Então, vou selecionar o meu site. Vou selecionar minha lista. Uma coisa importante. Quando a gente está trabalhando dentro de solução, não funciona bem. Não é recomendado. Tem algumas limitações, ele não funciona. É a melhor prática você usar a solução, mas para esse caso específico não funciona bem. Então aqui dentro desse site eu tenho uma lista chamada Third Parties, que é basicamente os terceirizados aqui da nossa lista, né? Basicamente eu posso pedir algumas informações que ele tem que me passar ou não, só executar o fluxo. E vou colocar um exemplo aqui, uma nova etapa só de teste aqui para vocês verem como funciona. E basicamente aqui ó, o compose, eu vou colocar teste funcionou. Perfeito? E aqui vou renomear o meu fluxo, super importante isso. Eu vou colocar demo ação no JSON. Perfeito, vou salvar aqui meu fluxo, então está salvo.
Legal, vou dar um voltar aqui. Como que eu faço para pegar esse identificador? Primeiro, o identificador fica na URL. Mas lembra que eu falei que eu estou trabalhando em um ambiente diferente? Então, para não ter problema, você vai vir aqui em exportar. Então, tem o exportar aqui. E dentro você tem como pegar o identificador do fluxo. Então, dentro desse identificador do fluxo, você tem o nome interno do seu fluxo. Isso é único, independente do ambiente. Então, isso aqui é único por ambiente, por fluxo, na Power Platform inteira, no mundo inteiro. Então, não vai ter igual, não vai ter problema. Só copiar, dá um copiar ali. O que a gente vai fazer agora? Dentro da nossa coluna de novo, vamos voltar em formatação. O que a gente vai vir aqui, ó, e colar, trocando essas propriedades aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó. Lembre de deixar essa barra ao contrário, porque essa barra é para usar aspas duplas. Então, você tem que deixar, tá bom? Eu vou colocar aqui. Troquei só o identificador, tá dentro do mesmo ambiente. Aí ele acaba trocando só alguns valores internos aqui dessa segunda propriedade, mas o seu vai estar totalmente diferente. Vou dar um salvar aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar. Vou clicar em mover para a próxima etapa aqui, ó. Que é o fluxo que está funcionando, é o fluxo que está habilitado, o item que está habilitado. E aqui eu já posso ver que ele chamou minha ação do Power Automate demo, ação no JSON. É aquele mesmo fluxo. Ele está pedindo as permissões padrão do SharePoint. E eu posso dar um continuar. Na hora que eu dei um continuar, eu posso dar um rodar fluxo. E ele iniciou meu fluxo. Qualquer atualização que eu vá fazer dentro da lista, atualizar uma coluna, enviar um e-mail, alguma coisa assim, se for atualização na lista, a Microsoft tem implementado dentro do SharePoint. Quando você atualiza dentro do Power Automate, alguma coisa assim, ele tem um delay de 5 segundos no máximo e ele atualiza os dados da lista automática, você não precisa atualizar a página, então acaba ajudando. Mas você pode mandar e-mail, pode trocar de etapa, pode mandar para outra etapa. O que a gente vai fazer agora? Vamos verificar, vou dar um atualizar aqui. Eu vi que rodou, então ele passou as propriedades daquele item, ele passa qual que é o item selecionado, passa quais que são as propriedades daquele item. Então se eu quiser de repente pegar o título, pegar alguma coluna específica, eu consigo ver e fazer a leitura daquelas informações. Então eu consigo identificar nesse item aqui, ó. Então tá usando o item 1 com base nessa propriedade aqui, então eu posso usar aquela ação de buscar item. E buscar item eu posso passar esse parâmetro de identificador aqui e eu vou saber todas as propriedades que tem naquele fluxo. Uma coisa super importante antes que você saia desse vídeo, porque não acabou. Porque o que acontece? Por padrão, eu sou administrador e eu criei esse fluxo. Eu consigo ver porque eu sou administrador e tá tudo certo. Porém, se eu compartilhar esse fluxo, não só compartilhar esse fluxo, mas se eu quiser que outra pessoa rode essa ação, não vai permitir porque esse fluxo é só meu, só eu que criei. Então, o que você vai ter que fazer? Não compartilha como owners, como proprietários, porque não é proprietários que você deve compartilhar. Proprietários é se alguém for trabalhar no fluxo com você. Mas você tem a propriedade de rodar com esses usuários. Então, basicamente você vai vir aqui em Run Only Users e basicamente aqui você tem a opção de compartilhar direto com o usuário e grupo, que são usuários e grupos específicos, ou você pode selecionar o SharePoint aqui e essa abinha não funciona para dentro de solução. Então, quando você está trabalhando com Solution, não funciona, só tem como você compartilhar com usuário e grupo, não é permitido com o SharePoint aqui. E basicamente aqui eu tenho qual que é o site. Então, meu site aqui padrão e qual que é a minha lista, é o nome da minha lista. Vou adicionar aqui, ó, vou dar um salvar. O que vai acontecer agora? A partir do momento que eu salvei essa permissão, adicionando que qualquer pessoa que tenha permissão nessa lista, nesse site, vai conseguir rodar, o que vai acontecer é, se eu entrar com um usuário de desenvolvedor 2, 3, 4, 5, ou uma pessoa que é visitante, ela vai ter permissão de rodar. Por quê? O botão está ali disponível, e qualquer pessoa que consegue acessar essa lista, ela vai ter essa permissão. Ela não vai precisar, de repente, ter uma licença específica, alguma coisa assim. Você só precisa ter cuidado de quando você está trabalhando com ação conectada à lista, que você tem permissão, a pessoa tem aquele tipo de licença, porque você vai estar rodando como aquela pessoa. Então, nesse caso,
a hora que a pessoa clicar ali, você vai estar rodando atualizações no SharePoint como se fosse aquela pessoa, você vai estar enviando e-mails como se fosse aquela pessoa. Então você precisa tomar cuidado para, de repente, ela não ter permissão em determinada, ou não ter uma licença, por exemplo, Planseio. Planseio é uma plataforma que você gera documentos. Se a pessoa não tem a licença para executar aquilo lá, na hora que você disparar, pode ser que ele dê problema. Pode ser que a pessoa trave o fluxo falhe, porque você tem licença, mas o usuário que está rodando não. Então você precisa tomar cuidado com isso. Qualquer coisa, cria um segundo fluxo que é disparado com base em uma coluna específica, com base numa condição específica daquela coluna, e você dispara um fluxo como se fosse você executando essas ações. Mas deixa esse fluxo de executar simples, só atualizando essa lista do SharePoint, mandando e-mail e tudo mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, tchau!